Graça e paz, queridos, estamos novamente aqui no canal para anunciar a palavra de Deus. E eu quero falar para você que Jesus Cristo é maravilhoso, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor é grande demais para conosco, meu querido, porque a sua bondade, a sua misericórdia, ela dura para sempre. E eu quero falar para você que Ele te ama, Ele tem um plano, Ele tem uma porta aberta para você. Porque a sua misericórdia, novamente eu falo, ela dura para sempre. Mateus no capítulo 9, versículo 35, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35, está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. O ministério de Jesus é maravilhoso. No seu ministério ele fez maravilha aqui na terra. Quando eu leio os evangelhos, eu fico observando o grande amor de Jesus com a humanidade. O seu trabalho de evangelização, mostrando para nós que cada um de nós temos que também fazer esse trabalho de evangelização. E no trabalho de Jesus, aqui no seu ministério, ele fez proeza, ele fez maravilha, ele visitou família, restaurou famílias, fez milagres, fez prodígio, fez coisas grandes aqui na terra no seu ministério. Mas o que me chama a atenção, meu querido, é o grande amor de Jesus. Se nós lemos aqui esse capítulo 9 de Mateus, se nós lemos o versículo 36, está escrito assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrado e errante, como ovelha que não tem pastor. Ele vendo a multidão, Mateus fala aqui que ele vendo a grande multidão, ele teve grande compaixão daquela grande multidão, porque aquela multidão estava andando desgarrados e errante, sem direção. Então ele usa de misericórdia. Quando ele vê aquela multidão, nos seus sermões, nas suas ministrações, nos seus momentos de evangelização, ele depara com grandes multidão que necessitava da misericórdia dele. E ele usava de amor, ele usava de compaixão, porque a grande multidão, a maioria, estava desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor. O ministério de Jesus foi mostrado para nós de grande amor para com cada um daqueles que encontrava, das cidades que ele visitava, das pessoas que deparava na sua frente. Ele mostrou grande amor, ele mostrou grande compaixão. No trabalho de evangelização ele fez proeza. Quando eu leio o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, quando ele chama os seus discípulos para passar para o outro lado da margem, quando ele saiu de ministrar para uma grande multidão, o texto fala que já estava muito tarde. Mas Jesus nunca desistiu de evangelizar. Ele evangelizava com grande amor. E ele falou para os seus discípulos assim: prepara o barco, vamos passar para outra margem. Os discípulos prepararam o barco, prepararam tudo, e Jesus desce naquela polpa daquele barco para descansar. Olha para você ver o trabalho de evangelização, trouxe tanto cansaço que Jesus foi deitando ali e foi dormindo. O texto fala que na mesma hora, passou alguns momentos, algumas horas, de repente as ondas batem sobre aquele barco, dá um temporal ali, surge um temporal ali, sem os discípulos perceberem. Quando os discípulos perceberam aquele temporal, não tinha mais jeito, as águas já estavam entrando dentro do barco. O barco já estava quase afundando. De repente eles lembram que Jesus estava no barco, eles descem lá, acorda Jesus. Jesus levanta, o texto fala que ele, pela autoridade que ele tem, glória. Meu querido, Jesus tem toda a autoridade. Tem pessoas que acham que Jesus não está no controle.
Ele está no controle de todas as coisas, e toda autoridade é sua, todo poder é seu, toda a glória é dele, ô glória. A Bíblia fala que ele agora, com tanta autoridade, ele dá uma ordem para o vento e o mar se acalmar. A Bíblia fala que houve grande bonança e seguiram na sua trajetória para o lugar que eles iam aí. Era ir para uma cidade por nome dos Gadarenos, uma terra por nome Gadara. Mas você poderia me perguntar, o que Jesus foi fazer ali em Gadara? Ele foi para evangelizar aquela cidade? Ele foi para pregar para uma grande multidão? Não, Jesus foi em Gadara, meu querido, por causa de uma alma só. Uma alma que estava já, pela sociedade, não tinha mais jeito. Pela sociedade, aquele homem já era. A Bíblia fala que dentro de Gadara tinha um homem endemoniado, cheio de demônios, uma legião de demônios no corpo dele. Aqueles demônios faziam com que aquele homem dormisse. Olha você ver, ele dormia no cemitério. A Bíblia fala que ele fazia tanta bagunça na cidade que eles prendiam ele. Mas quando prendia, ele regaçava as cadeias, quebrava tudo e saía dali. Ele ficava gritando nos montes. O texto fala que gritava indo nos montes. As pessoas pelas madrugadas escutavam o grito daquele homem. Porque aquele homem estava sendo atormentado por vários demônios. Mas Jesus foi para ali. A sociedade desistiu, mas Jesus não desistiu daquela hora. Às vezes, meu querido, se eu tivesse condição de ver este homem, eu poderia olhar para aquele homem, você olhar para aquele homem e dizer assim, não, isso aí não tem mais jeito, isso aí já era. Isso aí a cova já está aberta para ele já. Coitado deste homem, o fim dele vai ser morte. Olha a situação deste homem, esse homem está caído, esse homem não tem mais jeito não. Esse homem já está, esse homem é endemoniado, esse homem, nós prendemos ele. E as cadeias, ele destrói as cadeias, esse homem sai gritando pelas ruas. Esse homem mora no sepulcro, esse homem fica nu. A Bíblia fala que ele ficava nu, gritava nos montes. Uma perturbação, meu querido, em que a sociedade naquela época dizia, acabou, esse homem não tem mais jeito. Mas Jesus foi lá para resgatar este homem. No trabalho de evangelização, Jesus nunca desistiu de uma alma, ele foi lá para resgatar este homem, foi lá para fazer deste homem um grande missionário. E o texto fala que Jesus se aproximou daquele homem, foi descendo o barco, aquele homem já procurou os demônios, se manifestou, Jesus expulsou os demônios daquele homem. Aquele homem ficou são, meu querido. O texto fala que quando Jesus queria ir embora, aquele homem se aproximou de Jesus, Senhor, deixa eu ir com o Senhor, eu quero fazer um grande trabalho. Jesus falou para ele, não, meu filho, não. Primeiro você vai para os seus. Anuncia para os seus, grandes coisas o Senhor fez por você, como o Senhor tem misericórdia de ti. A Bíblia fala que aquele me volta com o coração voltado, alegre, são, curado, livre dos demônios. E começa a anunciar a palavra do Senhor para os seus, mas a Bíblia fala que não aguentou. Se você ler o texto, você vai perceber que ele vai para Decápolis pregar. Decápolis era uma região, uma metrópolis, que tinha várias cidades. Ele pregou para várias cidades, meu querido. Ele pregou para várias cidades, ele se tornou um grande evangelista, ele se tornou um grande missionário. Por que ele se tornou um grande missionário? Porque Jesus teve compaixão dele e Jesus não deu ele como perdido. Meu querido, quando nós evangelizamos, nós temos que ter um alvo, resgatar aquela pessoa que está naquela situação de perdido. Porque às vezes nós olhamos as pessoas que estão lá no buraco, estão lá no fundo do poço. Aí que nós temos que evangelizar, aí que nós temos que falar de Jesus para essas pessoas, que às vezes nós queremos pregar para a grande multidão em igrejas. Nós queremos pregar para a grande multidão, grandes trabalhos. Mas não evangelizamos ninguém, não pregamos nas cadeias, não pregamos nos hospitais, não pregamos nas praças públicas. E Jesus está nos chamando para nós fazer um trabalho desse, porque está chegando o fim já. Nesse texto mesmo, Jesus chega a dizer que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Os verdadeiros ceifeiros vão em busca das almas. Os verdadeiros ganhadores de alma, aquele que ama o evangelho, ele vai em busca daquele que está perdido. E não tem aquela pessoa como não tem jeito. Sempre ele fala, tem jeito sim, Jesus te ama. Jesus tem uma obra grande para fazer na sua vida. Meu querido, Jesus aquele dia ele foi pessoalmente em Gadara com seus discípulos. Hoje ele subiu ao céu, já subiu ao céu há mais de 2000 anos atrás.
subiu ao céu, mas deu uma ordem aos seus discípulos para nós evangelizar, para nós ir em busca das almas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Os mesmos sinais que Jesus fez, nós também temos condições de fazer. Então Jesus nos deu essa autoridade. Nos deu essa autoridade. Abriu essa porta para nós podermos ir em busca das almas que estão perdidas. Então é meu dever nós ir e fazer. Ide com urgência, com urgência nós temos que fazer a obra do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu essa palavra de autoridade para a igreja, para nós ir em busca das almas. Não fica brigando por posições, mas nos deu condição de nós ganharmos almas para Ele. Amém, meu querido? Faça isso, vamos fazer isso, ganhar almas para Cristo. Jesus está voltando e temos que ganhar almas para Ele. Amém? Evangeliza. Não desista da sua família, não desista de ninguém, que para você não tem mais jeito, que a sociedade jogou fora. Não desista, porque Deus tem um plano para fazer através daquela pessoa que está lá jogada no buraco. Deus tem condição de tirar de lá e salvar a vida dele. Amém? Que Ele te abençoe com toda sorte de bênção nesse dia, em nome de Jesus. Ficam todos na paz. Meu querido, se você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal. Só você clicar na palavra inscreva aí, né? Só você clicar no inscreva aí, que você vai estar inscrito neste canal. Que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção. Muito obrigado você que é inscrito. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Nos ajuda aí. Inscreva nesse canal para nós podermos levar a palavra de Deus para mais pessoas em nome de Jesus. Fica na paz.